versículo 1 ao versículo 12. Façamos a leitura bíblica do texto que diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo, pois, ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando os principais sacerdotes e os escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu eles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecer. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, tua igreja está reunida para adorar e prestar culto que é devido somente ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa receber a nossa adoração, o nosso louvor, e que o Senhor possa, neste momento, falar conosco através do Espírito Santo. Ilumina a mente do teu servo. Usa-o como instrumento nas tuas mãos, para que a tua igreja seja edificada. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós estamos perto de celebrar o Natal. Esta é uma época do ano que é celebrada e comemorada no calendário cristão. Muitas pessoas ou muitos não entendem a importância do Natal. Alguns dizem: Natal é uma invenção da história cristã, o Natal é uma invenção da igreja, o Natal não tem a sua importância, é uma data de comércio, é uma data de festas, de presentes. Sim, nós na verdade não sabemos que dia de fato Jesus nasceu. Mas o que nós celebramos? Nós celebramos o evento. Por que o calendário cristão e a igreja cristã continua celebrando, desde a reforma protestante até os dias de hoje, o Natal? Porque o evento Jesus vindo ao mundo. Nós não estamos preocupados com festas, com presentes, mas estamos preocupados em celebrar a promessa cumprida da parte de Deus. Deus prometeu lá em Gênesis 3,15 que enviaria o descendente da mulher. Durante todo o Antigo Testamento, livros históricos, os profetas, salmos,
Deus foi firmando a sua promessa, dizendo que Ele enviaria o seu Filho. O plano eterno, o plano da eternidade, de resgate, de salvação dos homens, iria ser cumprido da parte de Deus por intermédio do seu Filho. Então nós celebramos o Natal, não da mesma forma que o mundo celebra. Não celebramos o Natal dos presentes, o Natal do Papai Noel, não celebramos o Natal das festas, da comida. Nós celebramos a vinda de Jesus ao mundo. É uma época em que nós lembramos deste grande evento. É uma época em que nós lembramos desse grande feito. É uma época em que nós lembramos que Deus cumpriu a sua promessa. E essa época traz ao nosso coração um conforto. A primeira vinda Ele já cumpriu, e a segunda Ele irá cumprir. Então nós confiamos nisso, e por isso nos dedicamos no Natal a relembrar de que Jesus veio ao mundo. Ele nasceu nos dias de Herodes, rei Herodes. Nasceu provavelmente entre o ano 6 e 7 antes de Cristo. Jesus nasceu por volta do ano 6 ou 7 antes de Cristo. Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. A data ia zerando, né? Partia do número maior para o número menor, diferente da nossa contagem hoje, que parte do menor para o maior. E nesta época em que Jesus nasceu, uma narrativa de um grande acontecimento é apresentado nos evangelhos: a visita dos magos. A visita dos magos ocorreu não como muitos entendem. Na verdade, muitos acreditam que vem em algumas músicas, em alguns presépios, encenações, que os magos chegaram aonde Jesus estava no dia do nascimento dele. Mas isso não aconteceu no dia do nascimento de Jesus. Esses magos chegaram provavelmente 1 ou 2 anos depois do nascimento de Jesus. Como isso, pastor? Basta você ler a Escritura. Olha aí, capítulo 16, ou melhor, versículo 16 do texto. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Calcula-se que ele perguntou para os magos: quando vocês viram a estrela? E calcula-se então, a partir daqui, que eles deram um relato, e para não ter margem de erro, para que a criança não pudesse sobreviver, Herodes mandou matar a partir dos 2 anos de idade. Então a visita dos magos aconteceu provavelmente entre 1 ou 2 anos depois do nascimento de Jesus. Eles não chegaram lá na estrebaria, eles não viram Jesus na manjedoura, mas sim já instalado numa casa em Belém. A palavra magos que aparece aqui é a palavra de origem para magia. Esse título era reservado àqueles que, através das estrelas, tentavam entender os eventos importantes do futuro. Era uma ciência muito comum no mundo antigo, estudar as estrelas e ver os eventos importantes que aconteceriam. Isto era tão importante que os magos entenderam que a profecia, que provavelmente foi dita nos tempos de Daniel e de Miqueias, lá no cativeiro babilônico, provavelmente eles tiveram acesso a alguma dessas profecias. Eles entenderam que aquele momento da estrela era o evento em que o Messias
vinha ao mundo, ou o Rei do universo vinha ao mundo, o Filho de Deus vinha ao mundo. Esta era uma ciência comum, estudar as estrelas e a partir dela então identificar certos eventos. Não tem nada a ver com magia negra, não tem nada a ver com a magia que nós conhecemos, mas era o estudar das estrelas, esta ciência usada no mundo antigo. E depois de entendermos isso, agora vamos entender a importância do Natal na perspectiva desta narrativa. Em primeiro lugar, o Natal é uma época de adoração ao Filho de Deus que se fez um de nós. Veja aí o versículo de número 2. E perguntaram: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Depois, olha aí o versículo de número 10 e 11, diz: e vendo a estrela alegraram-se com grande e intenso júbilo, entraram na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abriram seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. O Natal é uma época de adoração ao Filho de Deus, ao Deus que planejou a vinda de seu Filho ao mundo, ao Deus que veio ao mundo para executar a obra da redenção. Por isso, o Natal para nós tem um valor muito maior do que o que a mídia prega, do que o comércio prega, do que a sociedade prega. O Natal é época de adorarmos a Deus, porque Ele cumpriu a sua promessa e porque Ele enviou o seu Filho ao mundo. Deus se fez um de nós, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é o que diz o Evangelho de João. A adoração a Jesus é porque Ele é Deus encarnado, Ele é a divindade que existia antes de todas as coisas. Ele estava antes das coisas acontecerem, antes das coisas existirem. O Verbo estava com Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez ou se faz. Tudo acontece porque o Deus Trino resolveu criar todas as coisas. E o Deus Trino resolveu que o Filho, a pessoa do Filho, viria ao mundo para salvar os homens. Então, na época do Natal, nós nos rendemos diante do Senhor para adorá-lo, para louvá-lo, para engrandecê-lo, para cultuá-lo, para reverenciá-lo, porque nós reconhecemos que Ele não é um homem qualquer, Ele não é apenas um mártir, Ele não é apenas um mestre, Ele não é apenas um homem que surgiu na história com bons feitos. Ele é o Senhor do universo, Ele é o Rei de toda a glória, Ele é o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o sustentador da vida, o Criador de todas as coisas. Ele é o Filho de Deus, a expressão exata do ser de Deus, glorioso, majestoso, poderoso, onisciente, onipotente, que veio ao mundo para nos resgatar, para nos salvar. É por isso que nós nos prostramos diante dele, é por isso que nós adoramos, porque a obra que ele veio realizar é grandiosa: salvar homens dos seus pecados, transformá-los em filhos de Deus. Então, o Natal é a época da igreja se reunir para louvar ao Senhor. Nós ficamos muito entristecidos, porque nós olhamos para a sociedade e vemos que outros segmentos religiosos que não se enquadram dentro da verdade bíblica, que estão fora da verdade de Deus, são tão fiéis às suas datas, mas a igreja cada dia mais se afasta de suas datas. Cada dia mais ela deixa de celebrar datas importantes como o nascimento de Jesus e a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. E muitas vezes por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com outras coisas. Porque outras coisas estão
no centro dos seus corações, da sua vida. Antigamente, víamos a igreja reunida para cantar, para louvar, a igreja sempre cheia. Hoje, cada vez mais a igreja se encontra vazia nessa era. Temos sempre que adiantar os trabalhos, temos sempre que adiantar as festividades. Por quê? Porque não há tempo, porque não há como realizar a data. As pessoas têm outros compromissos e se esquecem de que Natal é adoração a Jesus. O nosso primeiro compromisso é com Jesus. Então que você possa lembrar sempre disso, de que você deve render a sua adoração a Ele, prestar culto a Ele, louvá-lo, como os anjos que apareceram naquela noite para cultuar, para bendizer, como os pastores que apareceram, olham lá na estrebaria, que foram até aonde estava Jesus. Nós devemos louvá-lo, e como os magos, anos depois, também foram fazer, adorar, louvar o nosso Senhor. Então, Natal é uma época de adoração. A segunda coisa é que nem todos entendem a importância do Natal. Nem todos entendem a importância da vinda do Filho de Deus ao mundo. Quando você olha a narrativa do texto bíblico, você percebe que os magos vão até o palácio de Herodes. Eram pessoas importantes, provavelmente representando algum país, os seus reis, e eles foram bem recebidos por Herodes. Mas Herodes não estava preocupado com a vinda do Filho de Deus ao mundo. Herodes era o rei dos judeus, mas ele não se importava com as profecias. Mandou perguntar: aonde o Messias irá nascer? Ele não sabia, ele não tinha interesse nenhum em saber. Herodes não se importava com o plano de Deus. A vinda do Messias, quando foi anunciado, era que o Filho de Deus, o Messias, o enviado de Deus, iria ao mundo para libertar a nação, para salvar a nação, para redimir a nação. Mas Herodes não estava preocupado com isso, não estava preocupado com a salvação de Deus, não estava preocupado com a redenção do seu povo, não estava preocupado com a vinda do Messias ao mundo. E por que ele não estava preocupado com isso? Por causa do seu orgulho, por causa da sua ganância, por causa do seu poder. O pensamento de Herodes era um pensamento egoísta. Ele não se importava com o nascimento de Jesus, ele não se importava com a vinda do Messias, ele não se importava com a sua gente, ele não se importava com a profecia bíblica e nem com o propósito de Deus. E ainda nos dias de hoje existem pessoas que não se importam com Jesus. Pessoas que passam esta data e nem param para pensar no presente que Deus deu para elas, para o mundo que anda em trevas, para o mundo que está perdido, para pessoas que andam na escuridão, que caminham para o inferno. Elas não param para pensar que Deus enviou o seu Filho Jesus para resgatar a vida dessas pessoas, para retirá-las da condição de condenação, de ira e de morte. Elas não param para louvá-lo, elas não param para adorá-lo, porque elas não estão preocupadas com Jesus, elas não têm lugar em seu coração para Jesus, elas não têm tempo para Jesus, elas não têm o seu amor para Jesus. Mas, além de não se importarem com Jesus, não se importam com o propósito de Deus. O nosso Deus é um Deus soberano, grandioso, eterno, onipotente, onisciente, autoexistente. Ele não precisa de nada, Ele basta a si mesmo. E ele poderia não se importar com os homens. Os homens pecaram, ofenderam a sua santidade, ofenderam a sua glória. Os homens se tornaram rebeldes, se colocaram como inimigos de Deus, ofenderam a Deus com os seus pecados. Ele não precisava se importar, mas o propósito dele, desde Gênesis 15, é restaurar o homem que o ofendeu.
é se reconciliar com o homem que o ofendeu. Por isso o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Coríntios que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. O propósito de Deus era reconciliar o homem, salvar o homem, tirar o homem da perdição, das trevas, tirar o homem da condenação eterna, restaurar a sua vida, trazê-lo para a comunhão, para a sua família. Mas os homens continuam não querendo o plano de Deus. Como diz o Evangelho de João, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não quiseram o Filho de Deus. Quantos continuam andando nas trevas? Quantos continuam perdidos? Quantos continuam caminhando em rebeldia contra o Santo Deus? Tem gente que não se importa com a salvação e o perdão que Deus oferece através de Jesus Cristo. Não querem ser redimidos, não querem ser salvos, não querem ser resgatados, não querem ter suas vidas transformadas, mas querem continuar na pecaminosidade, querem continuar na idolatria, querem continuar em seus vícios, querem continuar distante de Deus, satisfazendo a sua carne, as suas paixões, o seu coração, seus desejos de vingança, seus desejos de adultério, de homicídio, seus desejos de maldade. Querem continuar nesta vida e não querem o perdão que o Senhor tem para oferecer, não querem o amor que Jesus tem para dar, não querem olhar para o grande presente de Deus, para a boa notícia que o nascimento de Jesus representa, boa nova, ou a mensagem do Evangelho, a boa nova de salvação, a mensagem de salvação, a mensagem de alegria. Mas os homens não querem. Como Herodes, muitos continuam não se importando com o povo de Deus, não se importam com o povo de Deus, com a igreja de Deus. Estão apenas preocupados com os seus interesses, com o seu egoísmo, com o seu poder, com a sua ganância, e não procuram se alegrar com o Filho de Deus que veio resgatá-los. Assim era Herodes. Veja aí, versículos de número 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. A falsidade do coração de Herodes é algo impressionante. Disse aos magos: vejam, olhem a criança, porque eu também quero adorá-lo. Hipocrisia, falsidade. O seu desejo não era esse, a sua vontade não era essa, o seu propósito não era esse. Era apenas um ser humano egoísta, dominado pelos desejos malignos do seu coração e pela sua vaidade. Veja agora o versículo 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho. Deus conhecia o coração de Herodes, como Deus conhece o nosso coração. Nada está oculto. Ele sabe das nossas intenções, Ele sabe das nossas vontades, Ele sabe dos nossos propósitos, Ele sabe da sinceridade, da verdade, da falsidade, da hipocrisia dos nossos corações. Ele sabe de tudo isso. Os homens podem ser enganados, mas Deus não é. Podem enganar os outros e podem enganar a si mesmo. Por isso Davi diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Só Deus sonda os nossos corações. E ele sabia das intenções malignas, dos planos malignos de Herodes, e advertiu os magos para voltarem por outro caminho. Veja o versículo 13.
Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, dizendo: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Versículo 16: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém. Esse é o coração do homem em trevas, esse é o coração do homem na sua malignidade, no seu pecado, na sua rebeldia. Esse é o coração do homem que não teme a Jesus, que não ama Jesus, que não conhece a Jesus. Ele é tomado pela perversidade, pelo ódio, ele é tomado pela raiva, ele é tomado por desejos mesquinhos, ele é tomado pela amargura, ele não consegue lidar com as situações frustrantes. Ele quer o mal, ele não quer resolver o problema, ele não quer tratar o problema, ele quer eliminar o problema. Muitos corações caminham como o coração de Herodes, na perversidade, na hipocrisia, na ganância, na maldade. Mas Jesus veio para destruir, essa é a boa notícia, para destruir estas obras. Não existe coração duro que o Senhor não possa quebrar. É por isso que eu amo o Evangelho de Jesus, porque Jesus nos ensina a ter um coração quebrantado. Jesus nos ensina a se você tem algum problema, vai resolver com o seu irmão, não fique guardando mágoa, rancor, amargura, mas vai lá e faz, porque se você não faz, nem a sua oferta você deve lançar lá. É isso que Jesus nos ensina. Herodes representa toda a malignidade do ser humano, perversidade daqueles que não creem em Jesus, não se importam com o plano de Deus, não se importam com o Filho de Deus. Mas, em terceiro lugar, devemos oferecer para o Senhor o nosso melhor. Não só no Natal, mas em todo o tempo. Aqueles magos vieram lá do Oriente com presentes importantes. O primeiro presente que eles apresentam aí é o ouro. Era a única e adequada opção para você prestar um presente a uma pessoa importante, a um rei no mundo antigo. Tem que ser o filho do pastor. Quando oferecem ouro a Jesus, estão reconhecendo a importância, a grandeza dele. Estão reconhecendo a grandeza, a importância de Jesus. E é justamente isso que o texto quer mostrar. Eles deram o melhor deles para o Senhor. Se reverenciaram diante de Jesus, reconhecendo a sua realeza, reconhecendo a sua majestade, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo que ele era a pessoa importante e que deveria receber algo importante, nada menos do que isso. A segunda coisa que ofereceram para Jesus: incenso. No mundo antigo, o principal elemento utilizado pelos sacerdotes era o incenso. Nas celebrações, era o aroma das orações, era o centro das celebrações religiosas daquela época. E provavelmente este presente apontava para o sacerdócio de Cristo, para o ofício sacerdotal de Cristo.
Ele não era apenas um rei, um homem importante, mas era alguém espiritualmente importante. Alguém que não veio apenas fazer uma obra física, visível, mas uma obra invisível. Ele não veio apenas ensinar mensagens a respeito deste plano material, deste reino material, mas do reino espiritual. Por isso, este elemento aponta para a obra espiritual de Jesus. E em terceiro lugar, mirra. Usado para a unção, usado em matrimônios, usado para ungir os mortos. Este elemento representa que Jesus é o ungido de Deus, que veio para realizar a obra que Deus determinou para ele. Ele é o noivo da igreja, que veio usar esse perfume como noivo da sua igreja, receber a sua noiva e cumprir o seu propósito neste mundo. Mas este elemento também apontava para a sua obra. Ele seria morto pelos nossos pecados. Presentes importantes, finos, raros, caros. Somente alguém importante era merecedor destes presentes, e eles foram dados a Jesus. A pergunta que eu faço para você é: o que você tem dado para Jesus? Do seu tempo, dos seus recursos, da sua adoração, da sua vida. Jesus recebe a primícia, Jesus recebe o que é mais importante de você, ou recebe o que sobra, recebe o que dá. Jesus recebe aquilo que realmente tem valor, aquilo que você dá com alegria no seu coração, sabendo que é o melhor que você pode fazer para Ele, é o melhor que você pode dar a Ele, é o melhor que você pode entregar para Ele. Ou o Senhor Jesus não merece isto? Ele merece. Lembre-se de que o apóstolo Paulo disse que ele, sendo rico, se fez pobre para nos tornar ricos. Deus deu o melhor dele para nós. Nunca deu o seu pior, mas dê sempre o seu melhor. Porque nada do que nós dermos para o Senhor será suficiente para pagar o que Ele fez por nós. Mas Ele é digno do melhor que nós temos. Melhor dos nossos recursos, melhor do nosso tempo, melhor da nossa vida, melhor da nossa adoração. Não dê qualquer coisa, não entregue qualquer coisinha achando que Ele vai receber. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é digno, Ele é o teu Salvador, o teu Redentor. Ele sofreu por você, Ele se entregou por você, Ele deu a sua vida por você, para que você possa dar a Ele o melhor da sua vida, o melhor que você tem. Como aqueles homens reconheceram a grandeza e a preciosidade de Jesus, que nós também possamos ter esse reconhecimento. Assim, meus irmãos, Natal, época de adoração ao Senhor. Natal, uma época que nem todos entendem a importância do Filho de Deus, mas no Natal é uma época em que devemos oferecer o melhor que temos a Jesus. Que Deus nos abençoe e que possamos celebrar o Natal de Jesus. Amém. Vamos entoar o último hino. Nós colocamos